Os conflitos são aquilo que movimentam uma história pra frente. Essa é a verdade. É isso que acontece em filmes, é isso que acontece em livros, é isso que acontece em narrativas no geral. Uma narrativa que não tem conflitos é uma narrativa que não anda, que não se movimenta e que, cara, sendo bem honesto, não é nem um pouco interessante. Pense em qualquer cartoon da Turma da Mônica, qualquer quadrinho da Turma da Mônica que não tem um conflito. Tipo, não tem o Cebolinha com um plano infalível bizarro, não tem o Capitão Sujo aparecendo. A verdade é que em todos os níveis de produção de conteúdo, de narrativa, tem que ter um conflito. E isso significa que no RPG o conflito ele é central, porque ele movimenta também o jogo, ele é o cerne do jogo, na verdade. Sem conflito não existe RPG, e é aí que alguns mestres iniciantes cometem um erro que ele é um erro bem fundamental. Sua função como mestre não é narrar conflitos, é problematizar os conflitos e deixar que os jogadores joguem o conflito. É bem comum, por exemplo, o cara começar a falar o que acontece no combate e acabar tomando todo o combate pra si. E, cara, isso faz mal, os jogadores se sentem mal, eles querem resolver o problema. E normalmente o combate é um grande problema. Inclusive, uma das coisas que você pode pensar que vai te ajudar é que você tem que narrar as coisas que levam ao conflito, e no conflito, o mais importante é que você fique em silêncio. Faça boas perguntas sobre os conflitos, e aí deixe os jogadores se degladiarem dentro do conflito. Não necessariamente entre si, talvez seja algum personagem que você estava interpretando, você como mestre, mas a questão é que eles têm que se sentir, tipo, autores da resolução daquele conflito. Então nunca narre a resolução de um conflito inteira. Tipo, você pode narrar, tipo, a conclusão dele, né? Eles resolveram os problemas. E aí? Aí você narra e já coloca um novo conflito. Pra isso acontecer, você tem que ter bem claro qual que é o conflito da cena. Então, você não pode entrar numa cena despreparado, no sentido de não saber o que os jogadores estão buscando, não saber o que você como mestre está buscando ali. É importante que você tenha isso bem definido. Isso significa também que você tem que saber mais ou menos como que você vai envolver todos os jogadores naquele conflito, naquela cena. Você tem que conhecer bem os personagens e bem os jogadores, na verdade, para poder saber como que uma problematização pode envolver todo mundo. Talvez o mago do grupo, cara, seja velho demais e não vai se envolver em um combate porque ele não acredita nisso, ele é um ilusionista. Pô, cria uma situação pra ele. Cria uma situação em que ele pode problematizar e resolver com os truques que ele tem. Esse sentimento que ele vai ter depois de, porra, eu consegui fazer isso, foi massa, foi tipo do caralho, a mesa tá sendo muito massa, eu quero tirar minha roupa, é uma sensação que você quer. Tipo, você quer que ele pense isso. E você quer que ele sinta isso. Isso é muito importante. Você, como mestre do jogo, você tem o dever de fazer o jogador se sentir bem. Isso é uma coisa que muita gente acaba negligenciando. E o conflito, cara, é o cerne disso. O RPG gira em torno de conflito. Então, pensar no conflito é pensar no quão bem o jogador vai se sentir no final do jogo. Com certeza, você já passou por uma coisa que eu passei, que é quando você joga uma mesa como jogador e você pensa, cara, eu não fiz merda nenhuma nessa mesa. Tipo, meu personagem não contribuiu absolutamente nada pra narrativa. Essa é uma sensação normal. E por mais que isso possa ser o resultado de uma rolagem ruim, por exemplo, de dados, é bem provável que isso tenha acontecido por causa de um conflito que o seu personagem não pôde adicionar. E alguns mestres acabam prezando pela verossimilhança. Tipo, não vou forçar uma situação para que um personagem possa se envolver com ela. Eu sou adepto de uma outra filosofia. Eu acho que nós não temos que fazer algo parecido com a realidade. A gente tem que fazer um jogo narrativo divertido. E isso significa sim que eu tenho que pensar em como que o cara vai se envolver com o conflito. Isso significa sim que eu tenho que modificar a história do jogo para que o jogador se sinta bem e que o personagem possa fazer alguma coisa. Isso significa também que eu tenho que pensar primeiro nos jogadores e na história e por último em mim. E isso é uma coisa que muitos mestres não fazem. Eles se colocam em primeiro lugar e colocam a história em primeiro lugar, como se fosse uma divindade intocável. E cara, não é verdade. Os jogadores têm que se sentir bem e é sua tarefa fazer isso. Uma outra dica então sobre conflitos bem rápida é que você pode deixar tempos em off para os jogadores conversarem sobre o que está acontecendo. Isso acaba acontecendo naturalmente, tipo, a galera para no começo do jogo e fala, cara, eu não lembro por que a gente está aqui, qual que é a nossa missão mesmo. Você, como mestre, pode propor alguns momentos. Guys, respira fundo. Tipo, conversem entre vocês o que vocês estão buscando. Eu não estou pedindo nem on, fala em off mesmo para os jogadores tipo, entenderem. E depois disso, pode propor uma situação em on. Tipo, vocês estão in-game, numa tipo, fogueira, vocês estão ali, começam a discutir, e aí, pra onde que vocês vão? Ali tu também vai poder perceber, como mestre, o que os personagens querem, e aí tu anota pra usar depois. Alguns conflitos você vai acabar preparando por conta disso, outros vão surgir no acaso. A questão é que você tem que ter uma certa metodologia de organização própria de como gerenciar os conflitos. No Vertente Geek, eu fiz para os padrinhos, só para eles, um vídeo da minha metodologia de organização de conflitos. E é provável que daqui a algum tempo eu coloque isso no canal também. A forma que eu vou colocar no canal, ela vai ser um pouco menos didática do que eu fiz para os padrinhos. Eu fiz tipo um guia para eles, mas eu vou fazer mais no formato de conversa com vocês, né? Eu vou conversar sobre como que eu organizo conflitos. Mas eu queria saber de vocês, tipo, como que vocês organizam e gerenciam conflitos nas suas mesas? Deixe sua opinião aqui nos comentários, suas sugestões
opiniões nos comentários e principalmente, cara, comente nos comentários dos outros. Uma das coisas mais legais que eu acho que a gente pode fazer nesse canal, que talvez não tenha em outros, é gerar uma comunidade que conversa nos comentários mesmo. Cara, olha um comentário de alguém e fala, cara, eu poderia estar usando isso, comenta lá, eu poderia estar, tipo, roubando isso pra minha mesa, mas não vai ser roubo, porque foi aqui, tá todo mundo compartilhando. A questão é, tenta ser um cara maneiro e compartilhar com as outras pessoas, que as outras pessoas vão compartilhar com você. No mais, é isso aí, lembre-se de me seguir nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo é /MesprePedroca, que lá eu coloco mais coisas sobre os temas da semana e os temas que vão surgindo e também outros pensamentos aleatórios que eu tenho sobre RPG e sobre a vida. Segunda-feira que vem tem outro vídeo então, pra poder falar sobre qual que é o tema da semana e até a próxima, até sei lá quando, até segunda na real, vocês vão ver na segunda-feira, não sei se quando que eu vou ver vocês, essa é uma pergunta boa, né? É muito nóis, é very much we e até a próxima. Oh, chegou a minha comida.